Olá, queridos, graça e paz, que alegria estarmos juntos, que alegria estarmos chegando ao final desse projeto maravilhoso, caminhando com os apóstolos, lendo o livro de Atos dos Apóstolos. Amanhã nós estaremos fechando a nossa leitura, capítulo 28 de Atos. Pastor Jackson vai estar fechando aí essa jornada de leitura da palavra de Deus, este projeto maravilhoso, caminhando com os apóstolos, e eu tenho absoluta certeza que o pastor Jackson vai fechar com chave de ouro, e no final ele estará orando, entregando a Deus este nosso projeto, caminhando com os apóstolos, este privilégio de podermos ter lido a palavra de Deus, de podermos ter compartilhado a palavra de Deus. Eu quero agradecer a todos, principalmente a Deus, que nos sustentou durante esta caminhada de leitura da palavra de Deus. Quero agradecer ao pastor Jackson, meu amigo, meu companheiro, que trocou essa bolinha comigo aí durante esses 28 dias, né? Hoje eu estou no capítulo 27, amanhã ele 28 estará fechando, e é muito bom essa parceria, né? Esse companheirismo. Pastor Jackson, ó, beijo para você, que Deus nos abençoe e continuemos juntos fazendo a obra do nosso Senhor. A igreja PIB em Porto do Carro, queridos, que alegria! Meu coração pastoral está muito alegre de saber que vários irmãos estão aqui conosco, caminhando com os apóstolos dentro do livro de Atos, e aos nossos amigos que também estão compartilhando conosco. Olha, beijo para vocês. Vamos continuar lendo a palavra do Senhor, vamos continuar estudando a palavra do Senhor. Tá vindo coisa boa aí, com certeza. Eu e o pastor Jackson temos conversado e vai vir coisa boa por aí. Fique ligado no nosso canal, fique ligado aí nas programações da PIB em Porto do Carro. Amanhã o pastor Jackson estará fechando este projeto, caminhando com os apóstolos, capítulo 28 de Atos. Você não pode perder o que Deus já colocou no coração do pastor Jackson, que ele vai fechar com chave de ouro. Vai ser lindo, vai ser maravilhoso, vai ser tremendo. Mas hoje eu estou no capítulo 27 de Atos dos Apóstolos, e Paulo continua na sua peregrinação, continua aí na sua luta, na sua trajetória ministerial. E aí a gente chega no capítulo 27, e Paulo é mandado para a Itália, não é isso que está aí no título? E aí ele sofre um naufrágio. Mas eu quero enumerar novamente alguns tópicos dentro deste capítulo. E o primeiro é a ação de Deus em favor de Paulo. Durante todo o ministério de Paulo, nós vimos a ação de Deus, mas neste capítulo 27, no verso 3, tem algo maravilhoso. Olha só. Eu quero 27, verso 3. Novamente eu quero consertar aqui o celular. Não sei o que está acontecendo, que o celular está tentando cair, mas ele está aqui. Eu acho que agora vai segurar. Vamos lá. 27, verso 3, diz assim: E chegamos no dia seguinte a Sidom, e Júlio, tratando Paulo humanamente, lhe permitiu ir ver os amigos para que cuidassem dele. É interessante que Deus deu a Paulo a simpatia ou a empatia do centurião Júlio, a ponto de o centurião o deixar livre como um prisioneiro, mas sem nenhuma hostilidade, né? Permanecer firme ali, fazendo o seu ministério. A outra coisa que eu quero conversar com vocês é a revelação de Deus para Paulo. Paulo era um homem que tinha uma comunhão com Deus tremenda, e Deus revelava as coisas para ele de forma extraordinária. Do versículo 9 até o versículo 11, olha o que está aí. Passando muito tempo e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava, dizendo-lhe: varões,
vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para a nossa vida. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. É interessante que Deus deu uma revelação a Paulo, né? O mesmo centurião tendo uma empatia por Paulo, não o deu ouvido naquele momento. E aí eu creio que foi um propósito de Deus, porque Paulo se levantou naquele navio como uma grande liderança, né? Como alguém, um instrumento de Deus. E aí Paulo pôde levar até conforto espiritual para aqueles que estavam ali. Do verso 21 até o verso 25, a gente lê o seguinte: havendo já muito que se não comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora na verdade razoável, ó varões, ter-me ouvido a mim e não parti de Creta, e assim evitariam este incômodo, esta perdição. Mas agora vos admoesto que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Então Deus deu a Paulo, né, a revelação de que iriam passar por um grande acidente, o mar estava revolto, mas Deus também usou a vida de Paulo para levar aqueles homens ali um momento de alento, um consolo, para que eles tivessem paz no coração. Do verso 31 até o verso 37, nós vamos ver Paulo como uma grande liderança no navio, como se fosse o capitão daquele navio ali. Paulo levanta como um instrumento de Deus. Verso 31 até o verso 37. Diz assim: disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não ficarem no navio, não podereis salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos e bateu e o deixaram cair. E enquanto o dia vinha, Paulo exortava a todos que comessem alguma coisa, dizendo: é já hoje o 14º dia que esperai e permaneceis sem comer, não havendo provado nada. Então Paulo, mesmo diante daquela situação difícil, Deus estava levantando Paulo para que ele fosse ali um instrumento de Deus, uma referência espiritual naquele momento, para que todos que estavam naquele navio pudessem ver que ele realmente era um homem de Deus, alguém que Deus levantara naquele momento para trazer um livramento, para trazer um consolo. Verso 42 até o verso 44, nós vamos ver o livramento, mais uma vez, de Deus na vida de Paulo. Do verso 42 até o verso 44, diz assim: então a ideia dos soldados foi que matassem os presos para que nenhum fugisse escapando a nado. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, lhes estorvou este intento e mandou que os que pudessem nadar se lançassem primeiro ao mar e se salvassem em terra. E os demais, uns em tábuas e outros em coisas do navio. E assim aconteceu que todos chegaram à terra a salvo. Deus novamente sensibilizou o coração do centurião, né, que já tinha uma empatia por Paulo, mas que no momento havia vacilado, mas sobressaiu a questão da empatia que ele teve por Paulo, creio eu, a ação de Deus na vida de Paulo, né, para livrar Paulo daquela situação. E aí nós chegamos no capítulo 28, só que o capítulo 28
será com o nosso querido pastor Jackson, que estará fechando a nossa jornada de leitura do livro de Atos dos Apóstolos e estará fechando o nosso projeto Caminhando com os Apóstolos. Olha, que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e que tenhamos amanhã uma ótima leitura com o nosso querido e amado pastor Jackson. Deus nos abençoe, um forte abraço, tchau.